For Henry, our king, is dead. Amen. Amen. Father. I have you drawn and quartered for this. Do you realize you're addressing your king? Perhaps you didn't hear me. I said lay off the lad. Do you know what happens to people what stick their noses where it ain't wanted? Oh, yes. This. Now! Bem-vindos! O canal Filmes Muito Raros mostra um documentário sobre um ícone do período de ouro do cinema. Vamos conhecer a vida e carreira do astro mais famoso do capa-espada, Errol Flynn. O lendário ator também foi muito marcante por seus papéis românticos e se tornou um símbolo de fama mundial. Boa diversão! But I think you're a bit done in after that joust you just had. You need some sleep to straighten you out. I'm all too familiar, my man. However, I will honor your hospitality tonight. In the morning, you shall return to the palace with me, royal and board. Thank you, sir. Mr. Christian, sit down. For the desertion of Churchill, Muspat and Millard, I hold the mate of the watch responsible. You will have Hayward turned before the mast and put in irons for this. Sir, as an officer, I caution you. As a man, I ask you to bear more with the men. 6 months was too long at Tahiti. Your sailors have left their hearts there at the cost of their reason. You are well informed, Mr. Christian. Are you stating the case of your men or that of yourself? Sir, Shut up! Your mad infatuation with that half-caste girl, Isabel, is the talk of the ship. It's a lie. Mr. Christian, you dare! Yes, sir, I dare. O cineasta australiano Charlie Chauvel estava à procura de alguém para interpretar o tenente que liderou um motim no navio da Marinha Real Britânica, no sul do Oceano Pacífico, no final do século XVIII, no filme No Despertar da Recompensa, 1933. Um tema que surtiu históricas refilmagens. O papel principal fez com que Errol Flynn tivesse a perspectiva de seguir sua carreira legitimada, seguindo para a Inglaterra no final daquele ano. Estreou nos Estados Unidos em uma pequena participação no filme O Caso da Noiva Curiosa, 1935, um ano em que o ator rapidamente estourou nas telas com duas célebres parcerias. O diretor Michael Curtiz e sua grande amiga, a atriz Olivia de Havilland. Errol foi notável no suspense Caminhando nas Sombras, 1941, com Brenda Marshall. Em Um Punhado de Bravos, 1945, vibrante melodrama de guerra do diretor Raoul Walsh. Na empolgante trilha de ação romântica, As Aventuras de Dom Juan, 1948, ao lado de Viveca Lindfors e Anne Rutherford. Raízes do Céu,
1958, de John Huston, com Juliette Greco. Sua última aparição cinematográfica, lançada em vida. Errol Leslie Townsend Flynn nasceu em 1909 na cidade de Paddery Point, na Tasmânia, Austrália. Filho de um biólogo marinho, zoólogo, professor universitário e conferencista, Theodore Townsend Flynn, e Maureen Young, uma mulher da alta sociedade. Em sua infância e juventude, viveu anos turbulentos e nem um pouco monótonos. Frequentou 4 das melhores escolas, passando por último na Albury Street Primary School. Em todas elas, sofreu por mau comportamento, tendo sido expulso várias vezes. Uma de suas primeiras encenações foi aos 9 anos, quando participou como pajem da primeira-dama Enid Lyons, nas festividades do Carnaval da Rainha, em 1918, na Austrália. Nessa época, o belo menino já possuía uma personalidade destemida, arrojada e aquela expressão de sangue frio que tanto caracterizaria seus futuros personagens. Seus pais o enviaram para um colégio interno na Inglaterra, o South West London College, em Londres, de 1923 a 1925. De volta à Austrália, em 1926, frequentou a Sydney Church of England Grammar School, que terminou com mais uma expulsão, desta vez por acusações de roubo e assédio sexual. Com 17 anos, trabalhou numa companhia de navegação em Sydney e, após ser demitido, tomou a decisão de ir para a ilha de Nova Guiné, ao norte do continente australiano, em busca de aventura e dinheiro no plantio de tabaco e mineração. Passou os próximos agitados 5 anos entre Nova Guiné e Sydney, sem ainda se encontrar, até que foi chamado para um papel na produção australiana In the Wake of the Bounty, em 1933, onde viveu a aventura de um motim no navio da Marinha Real Britânica. Após a experiência, deixa os mares do sul e passa uma nova fase na Inglaterra. Atuou como figurante para o produtor Irving Asher, da Warner, e logo depois em vários palcos nos teatros do Reino Unido. Foi o período que teve seu melhor aprendizado e desenvolvimento profissional. Irving Asher também o escalou para o papel principal em Murder at Monte Carlo, produzido em Middlesex, ainda na Inglaterra. O produtor gostou de seu desempenho e o recomendou para um contrato com a Warner. Em seguida, o ator rumou para os Estados Unidos, mais precisamente Los Angeles. Um astro enigmático e uma vida conflitante que alcançou fama mundial durante a era de ouro do cinema e ajudou a impulsionar grandes sucessos e filmes de ação da época. Durante sua vida mítica, Errol Flynn contraiu 3 casamentos. Em 1935, com a atriz Lily Damida, quando nasceu seu filho, Sean Flynn.
O divórcio veio em 1942. Com a atriz Nora Eddington, de 1943 até o divórcio em 49, com quem teve 2 filhas, Deirdre e Rory. Finalmente se casou com a atriz Patrice Wymore, de 1950 até sua morte em 1959. Da união veio sua última filha, Ornella Roman. Seu filho, Sean, foi um fotojornalista que esteve cobrindo a guerra do Vietnã e, junto a outros jornalistas, desapareceu. Presume-se que tenham sofrido ataques dos guerrilheiros. Sua filha Rory teve um filho ao qual foi chamado Sean Flynn Reel, também ator, em homenagem a seu meio-irmão. Em 1942 se naturalizou cidadão estadunidense. Possuía uma masculinidade tóxica. Ele admitia sua atração por Olivia de Havilland. A atriz reconheceu a ótima química deles na tela e que se apaixonaram. Contudo, sempre negou que tivessem se envolvido, devido ao casamento dele na época. No final de 42, viveu um escândalo criado por 2 meninas de 17 anos que o denunciaram por estupro. O fato teve ampla repercussão. Ao final do processo, foi absolvido, porém sua imagem idealizada de herói romântico acabou ficando prejudicada. Em 1957, começou um romance apimentado com a atriz Beverly Adlam, quando ela tinha apenas 15 anos. O ator escreveu 2 autobiografias. Em 1937, sob o título Being Mendes, um relato de suas viagens à vela no ambiente australiano, e My Wicked Ways, uma ousada e sincera descrição sua do mundo cinematográfico em Hollywood, publicado póstumamente em 1959, além de um romance de aventura, Showdown, de 1946. Sua imagem sofreu rumores sobre sua conduta política e sexualidade após sua morte. O biógrafo Charles Reagan lançou em uma edição alegações que o ator era simpatizante fascista a serviço do nazismo na Segunda Guerra Mundial e que era bissexual e mantinha várias relações homossexuais. Diante da falta de evidências, as acusações e controvérsias assumiram o teor de calúnias. Visitou o Brasil em 1940, passando por capitais do Nordeste, Rio de Janeiro, e novamente em 1954 para o Festival Internacional de Cinema do Brasil. Após seu 3º casamento, no início da década de 50, o casal viveu em Port Antônio, na Jamaica. Durante o período, contribuiu pelo desenvolvimento turístico do local, chegando a possuir um charmoso hotel na cidade. A vida de Errol Flynn teve um ritmo agitado. Tinha uma má reputação de beberrão, fumante inveterado e mulherengo. E ainda consumia narcóticos. Realmente, o alcoolismo estava arruinando a carreira e sua saúde. Seus personagens, cercados de mitos e lendas, representavam beleza e beiravam a perfeição. No entanto, sua personalidade, que também se tornou um mito, na verdade,
as suas características menos conhecidas eram controversas e muito humanas. O ator Errol Flynn é dono de uma seleta e memorável filmografia. A seguir, uma mostra de seus filmes mais famosos. Capitão Blood. Autêntico capa-espada. Um divertido e movimentado romance de aventura, além das empolgantes lutas e artimanhas dos piratas que marcaram as telas dos anos 30. Médico irlandês condenado injustamente é levado à escravidão no Caribe e é comprado por uma bela sobrinha do comandante militar. Porém, acabam se apaixonando. Quando piratas espanhóis invadem o local e o ajudam a fugir, se torna um deles. Muito bem dirigido pelo grande Michael Curtiz. Possui uma incrível fotografia e um belo roteiro. Ganhou as bilheterias e foi indicado ao Oscar em 4 categorias, incluindo a de melhor filme. Foi o primeiro da famosa parceria romântica com Olivia de Havilland e foi também seu primeiro grande sucesso. Obrigatório. Um épico do cinema. O Príncipe e o Mendigo. Ótimo filme baseado na obra de Mark Twain. É uma adaptação do romance homônimo de 1881 que explora muito bem a aventura com a dramatização e a diversão. Na Inglaterra, no século XVI, um jovem príncipe, ainda menino, se encontra com um mendigo incrivelmente parecido com ele nos jardins do palácio e decide trocar de lugar com o pobre rapaz. Quando é perseguido, um valente soldado vai protegê-lo. O personagem de Errol Flynn parece ter sido feito para ele. Se encaixa com perfeição. Um belo espetáculo com grandes performances, excelente figurino e cenários, que se tornou um dos filmes mais populares do ano. Entre tantas versões, é boa a remontagem de 1977, com Rex Harrison e Raquel Welch. No entanto, esta de 1937 ainda permanece a melhor. Patrulha da Madrugada. Comovente drama de guerra nos traz um roteiro romanceado, mas que descreve com profundidade as emoções e conflitos entre comandantes e recrutas. As gravações foram justamente quando se desenhava o início da Segunda Guerra. Durante a Primeira Guerra Mundial na França,
pilotos da Força Aérea do Reino Unido, RAF, estão em constantes missões perigosas e vivem ansiedades e frustrações em batalha e no relacionamento com o seu superior. Foi um sucesso de público e crítica, com brilhantes atuações de um elenco de primeira e, curiosamente, todo masculino. Muito bem produzido para a época, o filme é uma joia. Vale a pena. As Aventuras de Robin Hood. A parceria com Olivia de Havilland florescia em um excelente entretenimento. Capa-espada de qualidade. A velha lenda de Robin Hood, que rouba os ricos para dar aos pobres, é retratada em uma luta contra o príncipe que tenta arrebatar o trono da Inglaterra. Além disso, se apaixona por uma lady protegida do rei. Contém grande elenco, excelente direção, cenas divertidas e também palpitantes duelos. Chegou a ser indicado ao Oscar de melhor filme, vencendo, porém, nas categorias de melhor direção de arte, edição e trilha sonora original. Essa rica aventura romântica foi o maior orçamento de produção da Warner até então, além de ter obtido uma enorme arrecadação. Errol Flynn emociona como o lendário personagem título. É o seu filme mais famoso e pelo qual é mais conhecido. Meu Reino por um Amor. Um épico, dramático e biográfico, que expõe o brilho da atuação de um grande elenco, uma rica montagem e precisa direção. Rainha da Inglaterra, Elizabeth I, sofre com as intrigas da corte britânica e o amor que alimenta em segredo ao conde de Essex, e carrega o fardo de seu orgulho e arrogância que vão dificultar o tumultuado romance, além dos perigos das ambições do valente e charmoso guerreiro. Impecáveis fotografia, figurino e maquiagem. O belo filme alcançou 5 indicações ao Oscar. A empolgante sequência final envolvendo os protagonistas se tornou um marco inesquecível. As chances de um sucesso com o domínio e o carisma de Bette Davis, mais a caracterização de Errol no seu auge como o Conde de Essex, foram inevitáveis. O Gavião do Mar. Outro grande sucesso foi mais um capa-espada de respeito. É uma austera remontagem do mesmo tema já lançado na Inglaterra por Alexander Korda em 1937, com Laurence Olivier e Vivien Leigh. Na Inglaterra elisabetana, durante as guerras com a Espanha, um aventureiro inglês ataca navios espanhóis e, em meio a investigações de uma conspiração, se apaixona por uma jovem nobre da Espanha. O aspecto político do filme mostra a rainha encorajando os homens a não permitirem que o mundo seja dominado por um império. Uma alusão, na época, às lutas da Europa contra Hitler na Segunda Guerra Mundial. But when the ruthless ambition of a man threatened to engulf the world,
it becomes the solemn obligation of all free men to affirm that the earth belongs not to any one man, but to all men. Mais uma das múltiplas e bem-sucedidas colaborações do ator com o diretor Michael Curtiz. Recomendado. Nessa altura da carreira, Errol Flynn já se tornava um mito. A Estrada de Santa Fé. A parceria que deu certo do diretor com os protagonistas continua em grande medida brilhando nas telas. Desta vez aborda um tema histórico americano com roteiro livre, mas com muita emoção. Em 1854, jovens soldados são enviados para supervisionar e comandar manobras militares quando são envolvidos em um triângulo amoroso em meio à proximidade da guerra. O filme trata com um parecer criterioso a polêmica campanha contra a escravidão nos Estados Unidos antes da Guerra Civil e possui um desenrolar que nos oferece muito drama, romance, aventura e a magnífica trilha sonora de Max Steiner. Com realismo e grandes interpretações, é uma produção muito interessante e empolgante. Imperdível. Três Dias de Vida. Bom filme de guerra do diretor Raoul Walsh, com todos os atributos do gênero. E um Errol Flynn, que supera as expectativas em um momento incontestável e comovente do ator. Durante a Segunda Guerra, na França, um criminoso é condenado à guilhotina e um ataque aéreo interrompe a execução na hora H e ele consegue escapar. Mais tarde, passa por um jogo de estratégias, traições e indecisões inesperadas entre um pelotão de fuzilamento nazista, a guilhotina e ainda consegue viver uma paixão. Com um enredo bem fundamentado, traz um contexto com reviravoltas que garantem um clima tenso, se tornando extremamente envolvente. Em uma fase madura, e um personagem bem diferente dos seus heróis arrojados habituais, é uma de suas melhores atuações. Contra Todas as Bandeiras. É um filme de piratas que mostra toda a imagem em alta do carisma do ator em uma divertida aventura com um maravilhoso Technicolor e repleto de ação. Uma luta contra um esconderijo de piratas ambientada em 1700, em que um oficial da Marinha Britânica se infiltra e se envolve com uma bela bucaneira, uma pirata em uma fortaleza de Madagascar. Maureen O'Hara havia passado por investidas amorosas de Errol, o que gerou uma insegurança para a atriz, mas, ao final das filmagens, ela própria admitiu que ele agiu como um profissional e conquistou o seu respeito. Foi a última atuação em um capa-espada nos Estados Unidos. Houve mais 3 que foram na Europa. Filmaço. É um clássico.
Errol Flynn foi considerado o sucessor do famoso ídolo de aventura do período do cinema mudo, Douglas Fairbanks. Na década de 40, devido à sua reputação de alcoólatra, mulherengo e encrenqueiro e ter alcançado cedo o ápice da fama, surgiu a gíria I Like Flynn, que se espalhou rapidamente e viralizou. Significava uma associação ao seu nome no sentido de quem se identificasse dissesse eu sou Flynn ou estou dentro. E acabou se transformando em título de um filme australiano sobre sua vida em 2018. Após o auge de sua carreira de sucesso, nos últimos filmes no início da década de 50, Errol, já decadente, mostrava abatimento e o seu precoce envelhecimento. E vai para a Europa no intuito de uma recuperação profissional. Lá, entre várias produções, foi muito bem sucedido no britânico Minha Espada, Minha Lei, 1953. Mas criticado no filme O Príncipe Negro, 1955. Em Northampton, na Inglaterra. Em 2013, uma pequena homenagem foi a inauguração de um luxuoso prédio oferecendo modernas e elegantes salas de cinema, o Errol Flynn Film House, inaugurado no dia de seu aniversário. Naquela cidade, o ator havia ingressado no grupo teatral Northampton Repertory Company, no Royal Theatre, no início dos anos 30. O nome da casa se manteve apenas até 2019, passando a denominar-se simplesmente Northampton Film House. Esteve presente ao grande evento em Cannes, prestigiando o Festival de Cinema de 1949, ao lado de estrelas e personalidades em noite de gala. Errol retornou aos Estados Unidos em 1956 e viveu um breve ressurgimento de sua popularidade no cinema com algumas marcantes atuações, mas o seu momento mais importante na carreira foi, sem dúvida, na década de 40. Em 1959, Errol Flynn estava em Vancouver, no Canadá, durante uma viagem de negócios, quando sofreu um infarto do miocárdio, consequência de vários problemas de saúde após uma vida difícil que levou por muito tempo, e não resistiu. Faleceu com apenas 50 anos. O ator foi sobrevivido por seus pais. Ao protagonizar personagens medievais como espadachim e grandes heróis vivendo dramas e amores, obteve amplo reconhecimento internacional.